falando com vocês é Denis Lima Dantas do Carmo, o atual presidente da AMASP, Associação Municipal dos Assistentes de Suporte Operacional e Administrativos de Gestão da Prefeitura de São Paulo. Nós buscamos agendar esse encontro de hoje para que a gente possa apresentar um pouco a AMASP para quem já conhece, principalmente para quem não conhece, e também como uma forma de nós deixarmos salvo no nosso canal do YouTube para futuros membros, né? Esperamos que, pelo menos uma vez por ano, a gente possa estar utilizando esse espaço para poder apresentar a AMASP e atualizar, né, as nossas ações, atitudes, lutas, conquistas, e por aí vai. Bom, nós temos, então, o nosso canal de contato principal, que é o WhatsApp, por meio do DDD 11, São Paulo, telefone 915709678. Temos também o nosso site, www.amasp.org.br. Temos também as nossas redes do Facebook. Se você entrar no Facebook, é só digitar AMASP, que você acaba conseguindo ter acesso à nossa página de Facebook, e também o nosso e-mail principal, que é contato@amasp.gmail.com. Ao decorrer aqui de quem está nos vendo ao vivo na nossa live, nós vamos estar postando a nossa lista de presença. Para nós é muito importante que você possa assinar, então já tem o link aí no nosso chat. Por favor, quando tiverem um tempinho, acesse o link, preencha o nosso formulário até o final e registre a sua presença, tá? Para nós é bem importante. Qual que é a nossa ideia aqui hoje, então? Nós vamos apresentar a AMASP, falar um pouquinho do nosso histórico de lutas e conquistas e também frustrações, falar sobre a diferença dos nossos membros associados e filiados, trazermos partes dos nossos benefícios, caso você se torne um membro da AMASP, lembrando que na AMASP a gente busca auxiliar a todos das nossas categorias, independente se você for membro ou não. Então, às vezes, você está assistindo aqui o nosso vídeo, não é membro da AMASP, mas está precisando de alguma ajuda, não hesite em nos procurar. A gente busca auxiliar a todos dentro das nossas possibilidades, tá bom? E aí nós vamos abrir sobre demais temas, né? Tirar dúvidas, esclarecimentos, de qualquer tema que venha a surgir, tá? Além dos canais que nós já divulgamos, nós também temos Instagram, Twitter, sempre como AMASP Oficial, e também são alternativas para que vocês possam buscar ter contatos conosco. Mas o principal é o nosso WhatsApp e o nosso canal no Facebook, além do site, tudo bem? Então, pessoal, um pouquinho da nossa história, né? A nossa história, ela surge lá em março de 2026, quando, então, o prefeito Fernando Haddad tinha encaminhado o projeto de lei para colocar o nosso famigerado reajuste geral anual de 0,01%. Imagino que todos vocês, desde 2002, deva saber o que é esse famigerado 0,01%, né? E, nesta ocasião, um grupo, assim, de inconformados, porque, infelizmente, lá em abril, dia 1º de abril, parecia ser o dia da mentira, mas não era. Esse projeto, então, ele foi aprovado com vereadores não, com secretários, deixando as suas secretarias e se tornando novamente vereador, porque senão não ia atingir o número mínimo de vereadores para aprovar o projeto, e aí eles é aprovado. Só que o que nos chamou a atenção naquele momento é que nós também estávamos vivenciando, vamos dizer assim, uma fase política, né? Que era principalmente voltado em prol da democracia. E aí, o que nós buscamos identificar, e a sensação que nós tivemos daquele cenário, era que as principais entidades representativas que buscavam nos representar, as categorias de nível básico e nível médio, elas demandavam mais ações, atitudes e infraestrutura para essas decisões, vamos considerar assim, políticas,
do que efetivamente para as nossas carreiras. Então, um grupo ele acabou ficando meio que frustrado, decepcionado e principalmente revoltado. E esse grupo que estava, então, a semana inteira indo nas audiências públicas, na votação do projeto, eles acabam marcando uma reunião também para o dia seguinte, né, no dia 1º de abril, vamos dizer assim, só foi publicado aquilo que foi aprovado no dia anterior, e aí esse grupo ele se reúne e toma uma decisão de que nós deveríamos tentar lutar por meio de uma associação. Aí a gente pesquisa quais associações já existiam na época e encontramos a AEMSP, que é conhecida como a Associação dos Escriturários Municipais de São Paulo, que é uma categoria que deu origem ao que nós somos hoje, né, assistente administrativo de gestão. Então, antigamente era-se denominado escriturários, depois OAG, depois AGPP, tivemos o ATA também, antes do AGPP, até a gente chegar aqui nessa condição de AGE. Não, a Associação dos Escriturários não, vamos dizer assim, foi muito satisfatória as nossas propostas enquanto grupo, e aí nós buscamos também a CEF, que até então era a Associação da Secretaria da Fazenda, né? Hoje conhecida, Associação da Secretaria da Fazenda, hoje conhecida como a Secretaria de... me atrapalhei tudo. A Associação da Secretaria de Finanças, hoje conhecida como Secretaria da Fazenda, né? Muda nossos cargos, muda as secretarias, e aí acaba nos deixando atrapalhar. Mas a Associação da Secretaria de Finanças, ela topou a nossa ideia, o nosso projeto, e aí, então, a gente buscou alterar toda a secretaria, mas por questões burocráticas, a gente não conseguiu alterar, então, a CEF para se tornar a MASP. Contudo, uma das formas que nós acabamos atingindo esse objetivo foi nós recebermos a doação da CEF, e aí sim a gente conseguiu fundar a MASP. Então, hoje nós até temos orgulho de dizer que a MASP advém da própria CEF, que era a Associação da Secretaria de Finanças na época e que hoje é Fazenda, tá? Então, nós somos fundados formalmente no dia 28 de outubro de 2016. A gente buscou fazer esse planejamento para a nossa fundação cair precisamente no Dia do Servidor Público. Então, a gente comemora, além do Dia do Servidor Público, nós comemoramos também o aniversário da AMASP, e estamos prestes a completar 8 anos. Nós temos como missão representar os interesses e anseios dos associados, bem como promover e atuar diretamente em iniciativas voltadas à valorização, ao desenvolvimento das carreiras e também à qualidade de vida dos nossos membros, né? E aí, por isso que a gente busca, em determinados momentos, realizarmos ações como o próprio Dia do Servidor e também uma convenção, em que nós separamos um final de semana para estar num local e poder se divertir um pouco, né? Além de outros benefícios que mais para frente nós vamos falar, como excursões, descontos para o Cinemark, teatro, que a gente considera também que contribui com a qualidade de vida. Temos como visão tornar-se uma entidade de classe reconhecida pela excelência na luta dos interesses de seus associados. Então, é onde a gente busca, nessa excelência, não deixar ninguém sem atendimento, buscar auxiliar a todos, dentro das nossas possibilidades, né? A gente também tem limitações, mas uma coisa a gente considera super relevante para atender essa excelência: jamais deixar alguém sem resposta. Portanto, se você conhece alguém que em algum momento falou, olha, a MASP não me respondeu, não hesite em entrar em contato conosco, porque alguma coisa aí aconteceu, talvez ele mandou e-mail errado, ou WhatsApp errado, ou, eventualmente, a gente tenha cometido essa falha, e a gente faz questão de poder reverter essa situação,
e atender a todos buscando essa excelência, tá? Somos pautados pelos valores do apartidarismo, da legalidade, impessoalidade, moralidade, transparência, eficiência e ética. Então, dentro da busca dessa excelência, a nossa ética, a gente sempre busca estar constante, impessoalidade e principalmente o apartidarismo, até porque nós nascemos de um cenário em que nós acreditamos que houve muito partidarismo, tá? Mas lembrando que apartidarismo significa ser antipartidários, ou seja, não significa ser que nós somos contra a política, até porque todas nossas, vamos dizer assim, vida funcional, ela é pautada e ela é regida pelas questões partidárias, né? Então, nós temos as leis, os decretos, as portarias, os comunicados, que fazem parte do nosso dia a dia, e eles são alterados conforme os interesses dos nossos representantes legais, né? Prefeitos, vereadores, secretários, feitos. Então, por isso, apesar de sermos apartidário, nós estamos em constantes relações políticas, tá? A única coisa é que a gente nós não vamos buscar defender o A, ou B, ou C, e vamos criticar a todos, independente de qualquer partido político. Estamos localizados na Rua Capitão Salomão, número 27, que fica no centro da cidade, próximo à Estação São Bento, tá? A estação mais próxima é a São Bento, mas nós estamos entre os terminais de ônibus Paissandu e Correios, e temos, vamos dizer assim, proximidades também da Estação Anhangabaú e da República. Para quem conhece aquela ruazinha que fica entre o Largo Paissandu e o terminal de ônibus dos Correios, é a rua Capitão Salomão, é a que interliga os dois terminais de ônibus, tá? Nós estamos precisamente atrás do prédio dos Correios, que fica ali no final da Praça do Anhangabaú, ou no começo, né? Depende da onde a gente identifica, e eu não me recordo muito bem a numeração. Mas eu diria que é bem fácil acesso, seja de ônibus ou principalmente de metrô. E aí, em termos da MASP, nós buscamos representar especificamente o quadro de profissionais do nível médio e nível básico, conhecido como QMB. Então, no QMB, nós temos os assistentes de suporte operacional, né, que são os profissionais que realizam atividades operacionais de apoio às atividades organizacionais da Prefeitura de São Paulo. Temos também os assistentes técnicos de gestão, que são aqueles profissionais portadores de algum certificado de nível técnico, e também temos os assistentes administrativos de gestão, que são os profissionais que realizam atividades administrativas de planejamento e gestão das políticas públicas da Prefeitura de São Paulo. Todas as categorias dispostas no anexo 2º da Lei 17.721 de 2021. Importante ressaltar que nós temos também servidores que não fizeram a opção para essas categorias, seja por interesse pessoal ou até mesmo porque não tinham a paridade e integralidade. Mas desde que esses servidores sejam de nível básico ou de nível médio, nós estamos aptos a atendê-los também, né? São casos, vamos dizer assim, dos agentes de apoio, dos assistentes de gestão de políticas públicas, dos auxiliares técnicos administrativos, e demais carreiras que antecederam a Lei 17.721. Então, independente de ser membro ou não, sendo da categoria de nível básico e nível médio, nós estamos aptos aí a poder auxiliar, tá? Aqui a gente traz um pouquinho da nossa diretoria, gestão 2020 e 2024, né? Vou falar particularmente da diretoria executiva, que hoje tem eu como presidente, a Maria Goretti como vice-presidente, a Débora como secretária. Aqui eu acabei colocando um pouquinho errado, a gente não alterei, mas é a Débora Cristina Cruz, a nossa atual secretária,
a Joana Dark como nossa diretora financeira, o Adriel, nosso diretor jurídico, o Marcelo, diretor social, o Rafael, diretor administrativo, a Mônica Gonçalves, diretora de comunicação, e a Mônica Mazotti, diretora de gestão e carreiras. Trago aqui porque é importante relatar que nós estamos em período eleitoral, finalizou recentemente as chapas e as pessoas a se candidatarem, e nas nossas eleições, que acontecerão do dia 16 a 20 de setembro, nós teremos uma chapa única a concorrer, que vai congregar praticamente todos os membros da atual diretoria e os atuais conselheiros, bem como alguns que acabaram surgindo e se interessando aí no decorrer desde a nossa fundação, e se demonstraram com interesse de compor aí, seja como diretor ou conselheiro, tá? Então, do dia 16 a dia 20 de setembro, os nossos membros associados terão a oportunidade de indicar a sua votação, e a chapa única só não será eleita se não atingir 50 mais 1 dos votos válidos, tá bom? Então, acreditamos que esse grupo vai continuar aí nesse avanço contínuo em termos da nossa associação. Aqui alguns quantitativos para vocês, né? Então, se nós formos considerarmos apenas os servidores de nível básico e nível médio na prefeitura, seja ativo ou inativo, nós temos aí um potencial de aproximadamente 32.877 servidores. Esse número ele já foi superior a 35 mil, né? Então, às vezes a gente sofre com exonerações, com falecimento, e por aí vai. Então, nós já fomos superior a 35 mil, hoje estamos próximos do 33, né? Somos aproximadamente 11.228 ativos e 21.649 inativos. Veja que os inativos representam quase 2/3, né? Enquanto os ativos apenas 1/3 aproximadamente das nossas carreiras. E isso muito por conta das terceirizações que nós viemos sofrendo e estamos sofrendo ao decorrer dos anos, né? Lembrando que antes de sermos agentes de apoio, por exemplo, nós tínhamos muitos servidores que eram copeiro, ascensorista, pintor, dentre outras categorias, e que foram juntados tudo numa categoria só, que se originou agente de apoio, e acabou terceirizando todas essas funções, né? Principalmente limpeza, segurança. Então, nós tínhamos os vigias, e agora a gente sofre bastante com isso, com essas terceirizações, e buscamos lutar muito para que elas diminuam ou passe a não acontecer, né? Não acontecer é bem complicado, porque hoje em dia se fala muito em parceria público-privada, basta ver as organizações sociais, mas para nós isso facilita possíveis corrupções, a grandes perdas de direitos, então somos contrários às terceirizações. Em termos de membros da MASP, nós estamos buscando aí chegar aos 3 mil membros, atualmente, precisamente, atualizada na data de hoje, 26 de agosto, nós somos em 2.917. Destes, 794 são membros que atuam no nível básico, ou seja, principalmente assistente de suporte operacional, 2.118 que atuam no nível médio, principalmente em termos de assistentes administrativos de gestão, e temos também 5 membros do nível superior, que apesar da nossa entidade não estar voltada para as categorias deles, eles se interessaram pelos nossos benefícios e fizeram questão de fazer parte da AMASP. Nós temos, no caso, 2 até que eram do nível médio e prestaram um novo concurso e passaram para nível superior e fizeram questão aí de compor a nossa entidade, ao qual nós ficamos extremamente lisonjeados, né? A nossa entidade, apesar dela ter um foco voltado para o quadro de nível básico e nível médio, ela tem no seu estatuto a possibilidade de ter a inserção de qualquer servidor de qualquer categoria. É que, por exemplo, né, agente de saúde, assistente de saúde, por que muitos a gente acaba não tendo, ou até mesmo auxiliar técnico de educação?
que são carreiras e categorias que são do nível básico e do nível médio, porque nós não temos no nosso corpo diretivo membros que possuem expertise suficiente para atender as demandas dessas categorias, né? Então, por isso que a gente acabou se limitando e focando mais as nossas do nível básico e do nível médio, especificamente assistentes de suporte operacional e assistentes administrativos de gestão. Do nosso quadro, daqui a pouquinho eu vou falar a diferença entre associado e filiado, mas nós temos 1.242 associados e 1.675 filiados, né? Daqui a pouco eu falo a diferença deles para vocês saberem. E aí eu trago aqui um pouquinho do nosso histórico de luta, né? Então, nós fundamos em 2016, passamos a ter ações mais internas entre 2016 até 2018, principalmente para estabilizarmos o grupo que estaria responsável pela associação, começar a se apresentar, seja para prefeitos, secretários, subprefeitos, vereadores, demonstrar que a MASP ela já existia, e aí nós tivemos um primeiro evento externo organizado pela nossa associação, no Dia do Servidor Público, lá em 2018, em que nós realizamos o Dia do Desabafo. Nós contamos aí com a presença de quase 100 servidores, especificamente das nossas categorias, e aí nós tivemos, então, uma exposição bem na frente da prefeitura de um banner de 16 metros quadrados, onde a gente buscava demonstrar o cenário degradante e o desrespeito que os até então prefeitos tinham conosco, né? Principalmente em termos de 0,01%. Em dezembro de 2018, a gente se junta pela primeira vez, junto com demais sindicatos e demais entidades representativas dos servidores públicos, na briga, então, contra o Sampaprev. E aí é onde nós buscamos ter aquele grupo de servidores que atingiram mais de 100 mil servidores em frente à Câmara Municipal de São Paulo, na luta contra o Sampaprev, e ela vai caminhando em fevereiro e março, que aí, depois de aprovado, a gente tenta revogar, mas, infelizmente, os mais de 100 mil servidores em frente à Câmara e Prefeitura não foram suficientes para a gente mudar esse cenário do Sampaprev, né? E que aí, depois, em 2021, a gente ainda é surpreendido com o Sampaprev 2 e que acaba confiscando o salário, aí, principalmente dos aposentados, acima de um salário mínimo em 14%, né? Em fevereiro e março, a gente aproveita até a oportunidade, tínhamos feito o nosso banner em outubro, e aí buscamos divulgar ele o mais possível na frente da prefeitura, incluindo estender ele em frente no viaduto do Chá, na parte superior, então todos os carros que passavam embaixo viam. E em junho de 2019, na busca pela reestruturação das nossas carreiras com valorização, a gente tem pela primeira e até o momento única vez uma greve com manifestação apenas dos nossos servidores, das nossas categorias, e que chega a levar aí na frente à prefeitura em torno de 2.500 servidores só das nossas categorias, e em 2019 a gente diz não à proposta até então realizada pelo Bruno Covas, ao qual nós identificamos que seria a pior proposta dentro da Prefeitura de São Paulo, já apresentado para alguma categoria, e fomos veementemente em falar não, 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 e felizmente, em 2019, a gente conquista a possibilidade da proposta não ter virado um projeto de lei, ou seja, não foi encaminhado pelo Bruno Covas, até então vivo, para a Câmara dos Vereadores, né? E aí nós temos 2020 a pandemia, falecimento de Bruno Covas, e em 2021 a gente busca apresentar, então, e retomar
a nossa reestruturação. Lembrando que em 2020 nossas carreiras estavam completamente desvalorizadas, eram os menores salários da prefeitura, continuam, né, salvo dos contratados e admitidos. A nossa base era menor que o salário mínimo, então a gente tinha, naquela ocasião, esse argumento de justificativa, que eram vergonhosos, sofríamos com 0,01%, eram as únicas categorias que levavam 2 anos para promoção e progressão, lembrando que desde 2014, muitas categorias já passaram a ter apenas 1 ano e meio, tivemos congelamento de quinquênio e sexta parte no período da pandemia, nós somos, até hoje, os principais clientes de bancos que vivem nos buscando para fazer empréstimo consignado e a gente vive renovando, e estávamos totalmente satisfeitos, porque vários grupos de trabalhos dentro da prefeitura foram concluídos e nenhum deles efetivados, né, ou poucos efetivados, para não falar nenhum, e que nós vamos tratar daqui a pouco o que a gente considera como o principal, que é o de mobilidade. Então, em 2021, depois de longas reuniões, mesmo em pandemia, entre 2019 e 2020, nós temos em dezembro, na verdade, publicado em novembro, né, a nossa reestruturação da carreira, que aí ela foi por formato de subsídio, e aqui eu deixo uma ressalva, né, nós sempre fomos contra o subsídio, mas a gente chegou a ouvir, ou é subsídio ou é nada, e numa das assembleias que nós fizemos, foi unânime em dizer, olha, é melhor a gente ter o subsídio do que continuarmos tendo nada. Então, aí a gente acabou, dentro do subsídio, buscando o que menos era prejudicial. E, até hoje, pelo menos, acredito que, apesar das perdas de quinquênio e sexta parte, nós conquistamos valores superiores e tivemos quase que nenhuma reclamação em termos de, depois de 3 anos de subsídio, foi péssimo, não agradou em nada, quero voltar. A gente não teve nenhuma reclamação com relação gostaria que a carreira anterior fosse melhor, então gostaria de voltar. Não tivemos isso. Em 2022, nós conquistamos também a antecipação de 10% de reajuste, que por mais que a gente tentava ter uma tabela com valores superiores, a nossa luta não teve, vamos dizer assim, uma adesão tão favorável das nossas categorias, e aí nos deixou enfraquecido em termos de negociação, mas em 2022 nós temos a antecipação dos 5% que deveria ser em 2023 e 5% que deveria ser em 2024, já aprovado na nossa reestruturação, a gente conquista a antecipação. Em 2023, junto e em conjunto com as demais entidades representativas, que são denominadas dentro do Fórum de Entidades, a gente, pela primeira vez, consegue romper aí o famigerado 0,01%, e nós temos aí a revisão geral anual sendo 5% para todos, e não mais 3% para uma categoria, 10% para outra, 15% para outra, 20% para outra, foi 5% geral. A mesma coisa aconteceu em 2024, né, esse ano atual, a partir do dia 1º de maio, mas com uma luta, vamos dizer assim, uma frustração que nós tivemos em que o nosso atual prefeito, Ricardo Nunes, ele aplicou o índice de revisão geral anual em apenas 10 meses, e aí ficou 2,16%. Para o nosso atual prefeito, a gente não trabalha 12 meses, né? Não é considerado os 12 meses, é apenas 10. E aí deixou 2 meses de fora, que provavelmente chegaria aí em torno de 3,47%, se eu não estiver enganado. Vamos tentar fazer com que esses 2 meses entrem no índice de 2015, mas aí é uma nova luta, a gente ainda vai passar por eleições municipais, teremos que ver quem será o novo prefeito, se haverá também uma equipe de transição para a gente poder aí, então, aplicar e lutar pelo índice que a gente considera como justo, né? Dentro disso também, nós tivemos protocoladas diversas ações judiciais, infelizmente, algumas perdidas,
como a reposição inflacionária de 2015 a 2020, como a contagem de tempo de serviço da pandemia, mas que ainda temos esperança de conquistar esse tempo por meio, vamos dizer assim, do executivo, né? Então, seja dos deputados federais ou até mesmo por meio dos vereadores, mas aí dependeremos também dessa nova composição em termos de vereadores. Há projetos que já foram até aprovados no âmbito federal, mas eles ainda não chegaram ao seu final, né? Foi aprovado em algumas comissões, mas precisa ser aprovado lá em 2 turnos, ser aprovado pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, então ainda não temos, vamos dizer assim, grandes expectativas. Né? Temos aí a questão também do Sampaprev 2, que nós estamos aí próximo de termos o voto do Gilmar Mendes, que é o último, então, a partir do voto dele, assim que finalizar essa votação, a gente consegue tirar esses 14% confiscado dos aposentados, mas também temos aí candidatos a prefeito se colocando à disposição, dizendo que, independente da ação judicial, ele também irá retirar esses 14%. Então, lembrando, apartidarismo não significa ser antipolítica, e a gente deixa a dica aqui para que vocês possam pesquisar candidatos e vereadores que são favoráveis a essa retirada. Tivemos recálculo de quinquênio, 80% das nossas ações foram indeferidas, 20% deferidas. Infelizmente, assim, depende do juiz, depende da ação, alguns conquistaram, a maioria não. E aí temos também em torno do PASEP, das reestruturações de carreiras que estão em andamento, sem sentença. O PASEP é voltado para os servidores que a prefeitura pagou em algum determinado momento o PASEP, e a gente questiona esses valores, acreditando que houve um pagamento a menor, e a reestruturação de carreiras voltada aos aposentados, porque os cálculos foram diferentes, e aí nós estamos questionando judicialmente, né, porque em termos administrativos não conseguimos modificar, e também a questão da mudança que teve, né, em que muitos assistentes administrativos em que muitos AGPPs e que muitos agentes de apoio iriam se progredir no dia 31 de dezembro de 2021, e a prefeitura simplesmente decidiu mudar o sistema e eles foram progredidos no dia 1º de janeiro de 2022, já na nova categoria. Então, a gente acredita que isso também foi um erro e que tirou a possibilidade desses servidores serem progredidos já em fevereiro, e aí nós estamos buscando judicialmente também, além de inúmeras ações individuais, né? Então, a gente destaca aqui de uma servidora, preservando o nome dela e o RF, mas de uma servidora que era descontado do seu holerite por um banco, sendo que ela já havia pagado tudo. Então, a gente conseguiu na justiça dobrar o valor. Então, se cobraram, por exemplo, R$5.000 dela, nós conquistamos na justiça R$10.000, demonstrando que era uma cobrança indevida. E também fazemos muitas defesas administrativas, né? Nós já tivemos a possibilidade de que 2 servidores não fossem exonerados a bem de serviço público, um deles por questões administrativas e outro assim que finalizou seu estágio probatório. Então, a gente conseguiu comprovar, administrativamente falando, dentro de Procede, de que eles estavam sendo perseguidos e assediados e não tiveram as suas respectivas, vamos dizer assim, demandas analisadas corretamente. E aí nós conseguimos reverter o que pior iria acontecer, isso para nós também é bem positivo, né? Então, nós tivemos essas defesas individuais marcantes, dentre muitas outras que a gente acaba atendendo no nosso dia a dia, tá? E aí nós temos aí uma luta que ela vem desde que nós surgimos, que é o projeto de mobilidade, né, que trata das transferências, possibilidade de nós sermos transferidos sem a necessidade de ter uma liberação de chefia. Já teve uma portaria em 2016, um grupo de trabalho que foi concluído em 2017,
e até hoje nós não tivemos aí a prefeitura executando esse projeto. Então, a gente buscou demonstrar, né, que a necessidade de permuta ela poderia ser sem a liberação da chefia, e que quando há necessidade da liberação, a gente tem muitas oportunidades, poucas liberações, nós temos os estímulos à arbitrariedades, né? Então, muitas das vezes os servidores são chantageados por conta disso, temos inversão de valores que acabam acarretando diversas licenças médicas e sendo até alvo de assédio, seja ele sexual ou moral, e aí, principalmente, a grande intervenção da alta administração, né? A gente tem aquele famoso quem indica, acaba conseguindo ser liberado, e aquele que normalmente merece, que trabalha bem, acaba não sendo liberado, e por isso que a gente até fala da inversão de valores. Sendo que esse projeto, ele teria a possibilidade de termos muitas oportunidades, porque ele seria algo para todos os nossos servidores, das carreiras, principalmente assistentes administrativos de gestão, e que iria independer da liberação da chefia ou não. Ou seja, a liberação ela acaba sendo automática desde que você participe deste projeto. Temos também estímulo à transparência e à periodicidade, né, que ela poderia ser feita a cada 2 anos, a cada 3 anos, e assim por diante. E temos também grandes expectativas laborais, em termos de diminuir essas licenças médicas que muitas vezes ocorrem por diversos motivos, né, mas principalmente voltados às questões psicossociais, ou seja, o adoecimento do servidor público, e ela não tem custo nenhum, né, é considerado de baixo custo, porque ela vai depender apenas do serviço de servidores que atuam nas unidades de recursos humanos. Então, ela não precisa ter nenhum custo financeiro envolvido. Chegando a quase o nosso final, para abrir a possibilidade de vocês participarem também, eu vou tratar agora um pouquinho da diferença, né, dos associados e filiados. Então, nós temos como principal diferença o pagamento de mensalidade, onde os associados contribuem com 1% do padrão de vencimento. Vou apresentar aqui para vocês a nossa tabela atual, né, mas ela vai sofrer um reajuste em janeiro de 2025, porque nós não passamos o que nós conquistamos aí de aumento, por menor que seja, ou de reposição, né, porque nem dá para considerar aumento, mas passamos aí por alteração da tabela, mas nós não tivemos alteração da nossa mensalidade. Temos diferença também entre os honorários advocatícios, sendo 20% para os associados e 25% para os membros filiados, e aqueles que não são e querem participar de alguma ação em que nós indicamos os nossos advogados que atuam em parceria com a MASP, é cobrado 30%. Buscamos fazer diversas vantagens e benefícios para os nossos associados, como, por exemplo, entrega de camisetas, entrega de chaveiros, entrega de vários, vamos dizer assim, itens, né, que nós acabamos fazendo. Por exemplo, em dias de chuva, nós temos também uma capa de chuva personalizada, então a gente busca distribuir, e para os filiados a gente busca cobrar os preços de custo, e para aqueles que não são membros, a gente busca colocar um pequeno percentual de lucro para a gente poder vender, né? Mas nós não divulgamos nenhuma venda, tá, pessoal? O máximo que a gente divulga é as vantagens e benefícios que estão à disposição dos membros. Temos também, enquanto associado, a possibilidade de qualquer membro ser candidato, se candidatar, ou seja, participar do nosso corpo diretivo, de conselheiro, e até mesmo solicitar, vamos dizer assim, afastamento de qualquer membro, né? Então, nós temos em estatuto essa possibilidade, e no caso dos filiados, acaba não sendo possível, e nós consideramos que o membro associado contribui plenamente com a MASP, enquanto o membro filiado contribui parcialmente, mas ambos são fundamentais.
né? Porque se nós não tivermos número, a gente acaba, vamos dizer assim, ficando enfraquecidos nas negociações. Então, a gente está próximo de termos o orgulho aí de dizer que nós temos 10% dos nossos, da possibilidade de representarmos fazendo parte da associação, né? Lembrando que nós somos em torno de 32 mil, e dentro da AMASP nós estamos próximo dos 3 mil. Né? E aí, uma observação, se você preenche o nosso formulário eletrônico para ser membro associado, mas não possui margem para desconto em folha, automaticamente você se torna um membro filiado, ou ainda tem a possibilidade de poder fazer a contribuição via transferência bancária ou PIX, tá? E aí, para se tornar membro da AMASP, basta você preencher o nosso formulário de inscrição via link, ou até mesmo tem a possibilidade de pegar aí pelo QR Code, se você apontar a câmera do seu celular. Essa apresentação a gente vai deixar disponível para vocês que estão participando. Em breve eu já vou postar aqui o link para você poder acessar esse material, e aí você vai ter lá nesse material o link também, o QR Code, ou pode solicitar para nós via WhatsApp, via e-mail, que a gente também passa não apenas o material e o link, mas como também qualquer informação que você queira desejar, tá bom? Lembrando que até o Dia do Servidor Público, nós estamos aí numa campanha de associação, e qualquer membro novo associado da AMASP, eles serão presenteados com uma camisa, com uma camiseta personalizada, e também 2 pares de ingressos do Cinemark. Então, se você é afiliado hoje e se tornar membro associado, ou se você se tornar um membro associado direto, a gente presenteia vocês aí com esses 2 presentes, sendo a camiseta, e, na verdade, não é 2 pares de ingressos, tá? São 2 ingressos, é um par de ingresso, perdoe a falha aqui, e um par de ingresso para você poder levar algum acompanhante. E aí nós temos as regras de participação no nosso site, você pode consultar por meio do site, e a gente busca dizer, não fique fora dessa, vale muito a pena. Para os nossos membros associados, nós estamos aí também com a possibilidade de eles adquirirem ingressos para o Cinemark ao custo de R$20, que é o menor preço que nós conquistamos até hoje, tá bom? Aqui está a nossa tabela de contribuição, então, de acordo com o subsídio, veja que pelo nosso estatuto, nós temos aí 1% do vencimento padrão, então, se alguém entra hoje no QB1, 1% seria do QB1, R$20,69, mas nós estamos com os nossos valores antigos em R$15,10. Em janeiro de 2025, nós atingiremos, então, 1%, e se conquistarmos, mais uma vez, a revisão geral anual, a partir de maio de 2025, também só teremos reajuste da contribuição em janeiro de 2026, lembrando que nós temos um teto máximo. Então, o teto máximo para quem é nível básico, hoje está em R$25, o ano que vem estará em 30, e quem é nível médio, o teto máximo está em 40, e o ano que vem estará em 45, tá? E aí, independente do quanto for aumentado, pelo menos até o ano que vem, do final de 2025, acredito que não será alterado o teto máximo. E aí, né, trazemos aqui alguns benefícios da AMASP, para todos os membros, como eu falei, a gente busca fazer as defesas trabalhistas em todos os órgãos e níveis, seja ela administrativo, seja ela judicial, e buscamos fazer atendimentos personalizados, atendimento na AMASP, atendimento por telefone, atendimento por WhatsApp, atendimento na unidade, atendimento em restaurantes e lanchonetes, atendimento até em casa, se for necessário, tá? Então, a gente busca, dentro daquilo que eu falei, em termos de missão, de atingirmos a nossa excelência, buscamos sair aí, fazer os nossos atendimentos personalizados. E os nossos membros associados têm acesso a uma plataforma de benefícios que possuem mais de 50 benefícios com vantagens exclusivas, o qual nós
atualmente acreditamos que as principais são o Cinemark, a União Brasileira Beneficente e a Nipomed. As duas acabam atuando aí no âmbito, né, da saúde, e que a gente conquista aí descontos de até 80%. Mas também temos cheque teatro, temos aluguéis de veículos, ou seja, são mais de 50 benefícios, e que nós temos uma plataforma, mas que só quem é membro associado acaba tendo acesso a ela e usufruindo desses vários benefícios. Importante dizer aqui que alguns desses benefícios nós só conquistamos após indicação dos próprios servidores. Então, sempre que um servidor indica qualquer empresa ou qualquer possibilidade, nós sempre buscamos ir atrás, tá bom? E temos como desafio, já chegando aqui ao nosso final, mobilizar o maior número possível de servidores da categoria, buscar os representantes que sejam comprometidos nos diversos órgãos da municipalidade. Então, para vocês terem ideia, hoje a MASP ela já tem grupos específicos de subprefeituras, de hospitais. Se eventualmente você acaba fazendo parte de uma unidade, nós não temos um grupo específico e você queira, é só solicitar que nós realizamos, nós fazemos esse grupo específico, e a gente busca, com as nossas ações e atitudes, resgatar a representatividade e a dignidade dos servidores, né? Nós passamos, ou ainda passamos, por um período em que quase ninguém acredita nas entidades representativas, mas nós temos aí orgulho de dizer que, pelo menos nos últimos 3 anos, não apenas nós, mas somando esforços, a gente conseguiu conquistar aí, superar, ou pelo menos nesses 3 anos, o 0,01%. E aí nós acreditamos que os sindicatos, as associações e os servidores, a soma de todos, a gente tem o slogan e bordão de que juntos somos mais fortes e buscamos fazer tudo para estarmos juntos, desde que respeitadas as nossas autonomias, né? E aí nós vamos abrir para dúvidas, angústias, sugestões e lamentações. O nosso material está disponível aqui no site, eu vou publicar em breve aqui para vocês, no nosso chat, e aí, abrindo então para vocês e finalizando essa apresentação, eu agradeço a oportunidade de todos que estão participando. Se possível, preencha a nossa lista de presença. Mais uma vez, nós temos aí os principais contatos, né? WhatsApp, site, Facebook e e-mail. E vou deixar para vocês aqui, então, o nosso link para vocês poderem acessar o nosso material